Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. E ontem, enquanto o Brasil ficava meio parado, né, esperando para ver o que vai acontecer, os Estados Unidos ali tá um caos, né? Então, nós tivemos o balanço da Amazon, que foi aí o penúltimo das mais importantes, ainda falta a Nvidia, mas é mais para frente, né? E o da Amazon abriu um gap gigantesco de baixa, perdendo fundo, ficando muito feio. Então, a gente coloca mais um na lista aí das Mag 7 que estão feias, né? Tem a Microsoft feia, Netflix muito feia, agora a Amazon também ficando bem feia, né? Quem está se segurando bem ainda é o Google, né? O Google abriu com gap de baixa ontem, mas reagiu, e aí nós temos aquele indicador que eu falei para vocês, né? Das Magnífica 7 contra o Equal Weight do SP 500, e isso daí virou numa tendência de baixa já, nós vamos ver esse gráfico aqui juntos, e indicando aí que realmente essa Nasdaq nós temos oportunidades aí de abertura de vendas agora, tá? De operar na ponta vendedora. Já comecei a fazer isso daí ontem e as minhas posições compradas praticamente já estão todas encerradas, tá bom? E agora vamos ver o que acontece com o Brasil, se o Brasil vai acompanhar essa correção ou se ele vai manter a força dos mercados emergentes, né, que ainda continuam se segurando bem, e continuar para cima. Obviamente não podemos deixar de falar de Bitcoin, né, que foi uma queda absurda, né, e tanto o Ethereum, todas as criptomoedas, né, mas tudo puxado pelo Bitcoin. Então nós estamos realmente no bear market, né, do Bitcoin, operando aí na ponta vendedora. Postei ontem lá no meu X, @mdroberto, e mostrando como o método DX funciona aí tanto para cima quanto para baixo, né, para a gente tanto faz. Não tem esse negócio de, nossa, a bolsa está ruim, está para baixo, então estou perdendo dinheiro. Não, a gente consegue ganhar dinheiro tanto quando está subindo quanto está descendo, e tanto faz para a gente, tá? Na verdade, até quando desce, a gente tem a oportunidade de ganhar mais dinheiro mais rápido, porque as quedas são mais violentas, como está acontecendo. E nós vamos ver isso daí nos gráficos, tá bom? Então não vamos perder muito tempo e vamos para os gráficos, que é o que interessa. Então, turma, apesar disso tudo, quando você olha aqui o mapa de calor, ontem a Europa teve uma correção, né? Você vê que o LWZ ainda está conseguindo se segurar razoavelmente, né? E aqui a China, o Japão sofrendo um pouco mais. Mas não é aquele negócio assim, não é aquele mar de sangue que acontece do jeito que a gente está vendo aí no Bitcoin, por exemplo. E isso deixa até um pouco confuso, né? Porque aí você olha aqui o SP 500, você vê aqui esses caras, você vê a Amazon ontem caiu 4, né, mas no pré-market ela está com uma abertura bem violenta para baixo, né, e você vê aqui, pessoal, mais ou menos vermelho, assim, mas você não vê aquele negócio tudo vermelhão, aquele negócio que já aconteceu, por exemplo, quando teve o Liberation Day, né, então os gráficos ainda estão meio confusos, mas para mim a gente está começando a virar para baixo, e eu vou começar a olhar com mais carinho aí a ponta vendedora, tá? E uma das coisas que me baliza muito aí nessa tomada de decisão é esse VIX aqui estressado, né? Então ele rompeu aqui essa resistência do 21, e agora eu vou até já deixar marcado aqui, né, porque ele pode vir nessa região aqui dos 30, né, 28, 30, porque está estressado. O VIX, quando ele começa a fazer isso daqui, é perigoso. E aí que a gente tem quedas mais acentuadas, né. Então ontem foi um dia pesado, né, e o VIX reagiu. Aí os juros caíram por quê? Porque se você começa a ter economia pipocando, o mercado já precifica de que o Banco Central vai ter que cortar juros, né? Então nós tivemos aqui uma queda, hoje ele já está reagindo aqui. Na Europa também, né, veio testar o fundo, o Reino Unido ainda está no mesmo lugar, e o Japão caiu um pouco ontem, né, e hoje já está reagindo aqui a esse suporte, né? A tendência aqui do Japão, dos juros do Japão, ainda é de alta, zigue-zague de alta, isso daqui está garantido, né? Então agora para o SP 500, nós temos ainda, veja que ele teve aqui uma barra bem forte de baixa ontem, né? Pegou aqui 2%, é bastante coisa para o SP 500, principalmente aí numa tendência de alta, e agora ele começa, lembra, ontem eu falei aqui dessa divergência de IFR, né?
Então, veja que aqui já tinha dado divergência, né? E agora aqui deu divergência de novo, né? E aí o que ele faz? Aqui, olha, ele já violou um pouco desse fundo aqui e agora ele também viola um pouco desse fundo aqui. Então, a gente começa a ter essa situação aqui de megafone, que é bem desconfortável, né? E nós não sabemos o quando é que esse negócio vai romper para cima ou se vai romper para baixo. Então, isso daqui deixa a gente meio com as barbas de molho. Já faz alguns dias que eu estou falando sobre isso e que eu estou falando para apertar stop e para ficar menor nas posições compradas, tá? Então, a gente vê isso daqui no SP500 e como a tendência macro ainda é de alta, não duvide que esse negócio aqui ainda venha testar o topo novamente, tá? Não dá para descartar isso daqui. Agora, o que a gente tem que se preocupar mais é com essa Nasdaq aqui. Por quê? Veja que a amplitude desse movimento aqui, ela já está maior, né? Então, a gente pode agora ter aqui uma grande consolidação. Podemos lidar com isso daqui como sendo uma grande consolidação. Então, veja que ele também perdeu o fundo aqui, depois perdeu o fundo aqui, né? E agora não chegou a testar esse fundo aqui, ele já está reagindo, mas não seria de duvidar ele vir aqui fazer um pullback, seja aqui ou seja aqui, né, e depois virar para baixo, tá? E aí, quando a gente olha aqui os 60 minutos, já está dando para operar na ponta vendedora, né? E veja que nós temos aqui as projeções de Fibonacci que estão funcionando, né? Então, nós temos aqui esse zigue-zague de baixa, né? Aliás, postei sobre isso daqui também ontem, né? E veja que se você está respeitando o Trade System e operando aqui para baixo nos 60 minutos, está dando bem, né? Hoje aqui ele está fazendo essa reação, mas é o zigue-zague normal, né? Nesse momento aqui, olha, tem aqui uma resistência, provavelmente aqui ele deve bater e virar para baixo, né? Então, por isso que eu estou dizendo aqui que a Nasdaq já deu para começar a operar vendido nela, pelo menos pelos 60 minutos, tá? E aí vamos ver, se isso daqui por um acaso começar a fazer topos e fundos ascendentes, a gente muda de figura, mas por enquanto isso daqui está virado para baixo, tá? Então é um primeiro sinal aqui que a gente pode ter uma correção, tá? E o que acontece? Como isso daqui subiu demais, a gente tem que lembrar, né? Aqui do Liberation Day até aqui, estamos com 60% de gain, né? Da posse do Trump, que foi aqui em janeiro, né, até aqui ele chegou a fazer 21%, né, agora nesse momento aqui está 12%. Né, então não seria de se espantar se por um acaso ele viesse fazer um pullback aqui, né, porque a gente pega aqui uma retração de Fibonacci, né, e coloca isso daqui. Veja que a primeira retração de 38,2, ela coincide aqui com esses topos, né? Depois a gente tem até retrações mais baixas, né? Então não seria de se espantar um movimento desse daqui, tá bom? Nós vamos seguir o gráfico porque veja que ele ainda tem suporte aqui, ele pode reagir, pode voltar a testar topo, e é região de briga, tá? Falando do Dow Jones, o Dow Jones ele ainda continua para cima aqui, tá? Enquanto não perder fundo aqui, tá tudo ok, né? O Russell 2000 está nessa região aqui de suporte, né? E veja que hoje ele já está abrindo aqui com um gapzinho de alta, né? Porque os futuros estão trabalhando para cima, né? Então reagindo aqui a essa média, assim como ele fez aqui. Então veja que a economia real ainda está se segurando bem. O problema está realmente nas magníficas, né? E no pessoal aí de inteligência artificial, de chips e tudo mais, né? A Europa, Eurostock 50, olha, continua dentro dessa consolidação, né? Enquanto não perder esse suporte aqui, tá tudo ok, né? Vou até deixar marcado aqui, isso aqui é importante, né? Já o DAX ele tá sofrendo aqui, né? Toda vez ele tenta aqui reagir, né? Tá tentando reagir hoje também, mas ele já tá trabalhando numa região aqui meio perigosa, né? Ele tem que voltar para cá, e ele tá ramelando, né? É o que está pior na Europa, né? Depois da França, né? O Reino Unido, aqui ontem teve uma correção, mas zigue-zague de alta está preservado, né?
A França tentou subir, agora voltou um pouquinho, ainda está na meiuca aqui. A Espanha corrigiu ontem, mas já está reagindo aqui no suporte. E a Itália corrigiu bem ontem, mas é uma região de briga aqui, né? Deve reagir também. Indo para a Ásia, nós temos aqui a China, que ainda continua enroscada na mesma região. E o Japão, olha, dia de alta aqui, o Japão pode romper. Então veja que não é aquele caos no mercado inteiro, é um negócio muito concentrado ali nas magníficas, pessoal de AI, né? E aí, falando aqui de mercados emergentes, veja que ele não perdeu o fundo ainda e está abrindo aqui com um gapzinho de alta. A mesma coisa vale para o EWZ. Também está se segurando no fundo aqui. Obviamente, se perder fundo aqui, a gente vai vir uma correção, mas é uma tendência de alta, né? E o México, que eu estou olhando também, olha, muito parecido aqui, também está se segurando, né? A Argentina, ela violou bastante aqui esse topo, né? Então, assim, ainda não atrapalhou a tendência, né? Porque nós temos aqui os fundos ainda ascendentes, né? Então, tudo bem, mas agora se perder esse fundo aqui, o negócio começa a ficar já mais feio, porque um falso rompimento de consolidação desse tamanho não é uma coisa legal, né? O petróleo continua estressadinho aqui na região dos 70, né? Enquanto não romper, a tendência está preservada para baixo, né? O minério de ferro foi para baixo aqui e agora está com cara de que ele vai testar essa região aqui de fundo, né? Já está testando, né? E as commodities metálicas também estão bem estressadas, né? Então a gente vê o cobre aqui que voltou a testar o fundo novamente. O ouro ainda não voltou a testar o fundo, está tentando reagir, né? Ele está um pouco mais forte do que as outras, porque ele não veio aqui. Mas quando você vê a prata, que está bem mais volátil, olha só, a prata meteu uma barrona ontem aqui, mais uma barra gigantesca aqui de 19%. E hoje ele está aqui reagindo, né? Então, nós agora, essa região aqui, olha, se ele realmente marcar essa reação, nós precisamos esperar os 60 minutos, começar a fazer topos e fundos ascendentes para a gente começar a comprar. Veja que eu estou até aqui com um Fibonacci aqui para ver as retrações, porque por enquanto, olha, ele precisa fazer alguma coisa assim e tal, e começar a fazer pivô, né, se livrar dessa região, para a gente voltar a pensar em compra na prata com bastante cautela, tá? Por enquanto a prata está para baixo, e não é por causa dessa reação aqui que já dá para entrar comprando, ela está bem volátil, tá? Que mais aqui? A platina também se estressou ontem, muito parecido com a prata, né? O paládio também parecido, né? O níquel aqui ainda nessa região, ele só se ele vencer aqui os 17,50 que a gente vai ter algum motivo para comprar. O urânio enfeiou, né? Então é aquilo que eu estava falando lá do DAX, né? Ele fica um tempão aqui, aí faz um falso rompimento e volta aqui para dentro. Esse negócio pode voltar a testar esse fundo aqui, tá? Então, ficou feio o urânio agora, tá? O DXY ainda está um pouco estressado, né? Tivemos um dia de alta ontem. Aqui a gente tem essa resistência, que é onde ele está brigando agora, né? E o Bitcoin, que olha só o tamanho da barra que ele fez ontem, né? Então, nós tivemos aqui, essa barra aqui de ontem foi 13%, quase 14% de baixa aqui. Aí hoje ele está reagindo, né? Então nós temos aqui essas projeções de Fibonacci, nós temos várias coisas aqui para segurar o preço nessa região, né? Mas ele se estressou bastante, né? Então a primeira é esse pivô aqui, né? Onde nós temos aqui o 100% de FIBO, que foi onde ele fechou ontem, né? Aí depois, à noite, ele ainda veio um pouquinho mais para cá e agora está tentando reagir. Então, assim, está bem pesado o Bitcoin, está bem volátil, tá? Ele pode fazer uma reação a qualquer momento, mas a tendência está virada para baixo, tá? Outra coisa aqui que é importante nessa região do Bitcoin, eu digo porque o pessoal muita gente falando em compra, em Bitcoin e tal, né? Então o que acontece? Olha, tem essa linha de tendência aqui que vem lá de 2019, né? Então, neste momento ele está visitando aqui e nós temos toda essa meiuca aqui que foi o topo lá de 2021 e depois essa briga aqui de 2024, né? Então ele está nessa região, tem essa linha de tendência,
extremamente sobrevendido, caiu pra caramba, tal. Então, essa região de preço aqui é uma região realmente para a gente ficar de olho em compra. Agora, para quem é fundamentalista, né, e quer começar a comprar, ótimo, né? A gente só tem que lembrar de que o inverno cripto, normalmente, ele demora um ano, né? Então, veja que durante esse um ano você tem muito estresse aqui, né? Então, antes de ele começar a voltar. E nós temos aqui esse negócio do ciclo das criptomoedas, né? Do Bitcoin, principalmente. Isso daqui tem funcionado muito, né? Então, ele marcou o topo aqui exatamente onde era para ser e agora aqui, isso daqui pode ainda fazer isso daqui e ficar até o segundo semestre desse ano em tendência de baixa, tá? Então, para mim, se é tendência de baixa, eu vou me preocupar em operar mais vendido ele e não me preocupar com compras, tá? E aí eu digo aqui, olha, pelo gráfico de 4 horas, que foi o que eu postei ontem lá no X, né, veja que ele virou para baixo aqui, né, então o preço aqui, ó, aqui a média de 50, né, média para baixo, preço abaixo da média, né, então a partir daqui, olha, já foi venda, pivô de baixa, pivô de baixa, pivô de baixa, ontem deu pivô de baixa também e deu uma venda espetacular, né, então assim, você ficar tentando pegar essas comprinhas aqui, ó, essas comprinhas aqui, você acaba perdendo a oportunidade de vender, então é isso que eu digo e é isso aqui que a gente faz no método DX, tá bom? Aliás, aproveito já para falar para vocês aqui, né, que se você está curtindo o vídeo, por favor, já deixa o seu like aí, compartilha com os amigos e se inscreve nos canais, né, no YouTube /Fernando Modé, no Instagram @mfmodé, tem live todo dia às 8h15 da manhã e no meu X @mderoberto, tá, onde eu posto todos os meus trades sobre o mercado internacional e muitas teses aí de longo prazo, tá bom? Seguindo aqui, e se você quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do YouTube, ou então me manda DM que a gente manda o link aí para vocês operarem junto com a gente na sala ao vivo, tá? Falando aqui do Ethereum, olha, a mesma coisa, né? Então o Ethereum está virado para baixo aqui, veja como a análise técnica funciona, né? Nós tínhamos aqui esse canal de baixa no Ethereum, né? Em que ele vinha escorregando e aí, pum, ele perdeu o fundo, né? Quando ele perdeu o fundo, o que a gente faz? A gente projeta o canal aqui 100% para baixo. E onde é que ele reagiu? Exatamente aqui. Agora isso daqui, olha, virou uma resistência, não duvido ele passar a trabalhar aqui nessa parte inferior do canal, tá? Assim, tendência continua de baixa, olhando aqui o gráfico diário. Ontem nós tivemos aqui no Ethereum uma queda de 15%, né? Bastante coisa, né? Então é isso aí, todo o mercado está para baixo, a gente tem que respeitar o gráfico, tá? Falando agora das magníficas, nós estamos, hoje o vídeo está ficando mais longo porque aconteceu muita coisa, né? Veja que a Apple até que está conseguindo se segurar, mas eu digo para todo mundo, tá? Eu tenho essa posição na Apple, né, que eu comprei aqui, eu estou com o stop apertado aqui, tá? Se pegar hoje, pegou, já deu lucro, já fez parcial e tudo mais. A Microsoft continua estressada, olha aqui, ontem teve mais um dia de baixa, hoje está abrindo aqui com um gapzinho de alta, né? Mas é uma situação complicada essa Microsoft, né? Então, não duvido ela vir testar esta região aqui, né? E porque agora ela está nesse limite aqui dessa região, né? E vamos ver o que ela faz. Se ela se segurar aqui, ok, mas tá feia, né? A Amazon, olha só o tamanho desse gap. Nós temos aqui, olha, do fechamento de ontem para esse gap aqui hoje, 8% para baixo, né? E não por coincidência, isso daqui está muito próximo aqui dessa região aqui, ó, deste topo de 2024, aí depois aqui teve bastante briga, teve gap, aqui virou fundo, né? Lembra quando ele abriu com gap aqui gigantesco, depois voltou para essa região e aí foi para cima, tal. E agora, olha, e a Amazon faz muito gap, né, em balanço, né? E agora de novo um gapão aqui em balanço. Então assim, aqui é uma região interessante de compra, mas precisa dar sinal, porque o mercado está bem pesado, então não dá para ficar apostando aí na louca, tá? O Google, que ontem abriu com gap de baixa aqui também por causa do balanço, mas olha, fez uma barra interessante, né? Reagiu aqui à média, então a tendência do Google está preservada, tá? Pelo menos por enquanto. A Meta voltou aqui para essa região onde, se o mercado não tivesse tão estressado, agora estou esperando aqui fazer 1, 2, 3, tá? Vamos ver como é que o mercado reage agora depois de tudo que aconteceu ontem, né?
Se por um acaso ele fizer 1, 2, 3 aqui, é oportunidade de compra na meta, desde que o mercado volte a reagir, tá? Mas eu não estou muito afim de procurar compras nessas magníficas no momento, tá? Netflix continua aqui para baixo, né? Tá tendo depoimento lá no Congresso americano por causa do negócio da compra da Warner, né? O negócio tá meio estranho, né? Essa Netflix aqui não tem nenhum sinal que ela vai parar de cair, né? A Tesla também, olha, teve um dia com um gap de baixa ontem, né? E chegou aqui nessa região aqui de fundo. Hoje está até com um gapzinho de alta. Vamos ver como é que ela reage aqui a esse fundo. Mas também é outra que eu não estou muito convencido. E a Nvidia está aqui brigando nesse fundo, né? Hoje está vindo aqui com gap de alta, mas não está convidativo para compra não, tá? Não duvido esse negócio aqui perder fundo e começar a fazer correções, tá? Então, o que eu queria falar para vocês sobre aquele estudo, né? Eu vou até colocar aqui no semanal. Isso daqui, olha, esse MGK são as magníficas, né? 7, e o RSP é o equal weight do SP500. Então, olha, veja que ele vem aqui nesse canal de alta, né? E nesse zigue-zague de alta, e ontem ele violou aqui, né? Ok, a gente ainda tem aqui esses fundos, mas veja que ele estava nesse zigue-zague de alta, né? Estava tudo ok e tal, e agora ele deveria ter parado aqui e continuado para cima, né? E ele violou aqui e veio para baixo. Então, eu não duvido esse negócio vir para cá. O que significa isso? Significa que as magníficas estão andando mais lentas do que o SP500. E isso daqui é um mau sinal, porque são as magníficas que estão puxando toda a alta do mercado, né? Inclusive o SP500. E aí, se ela faz esse movimento aqui e ela vem buscar esse fundo, todo o mercado pode fazer uma correção. Por isso que eu estou falando cuidado com as posições compradas, tá bom? Esse gráfico aqui, essa correlação aqui entre as magníficas e o SP500 é bem importante para a gente olhar isso daqui. No momento, eu não duvido ela vir aqui nessa região, tá bom? Do jeito que tá essa cara aqui, tá bom? Então agora vamos para o Brasil, que esse vídeo aqui tá ficando bem longo. Olhando aqui os DIs, ele continua aqui nessa região, aquele negócio que eu falei, né? O Brasil está em compasso de espera, né? Então, tanto aqui os DIs quanto o índice, eles estão aqui numa região, está com bastante volatilidade, né? Mas ainda não decidiu se vai virar para baixo, né? Quando a gente olha aqui os 60 minutos, ele está com muita cara de que vai virar para baixo. Veja que ontem ele já deixou aqui um topinho mais baixo, né? Então, assim, se perder esse fundo aqui, nós vamos ter uma venda. Hoje, na abertura, se ele perder aqui, já dá para vender para day trade, tá? Com stop aqui em cima. E aí, isso daqui a gente tem, pode chegar aqui até aos 170 mil pontos, né? Essa correção, que não atrapalharia em nada a tendência de alta, tá? Olhando aqui o dólar, ele continua nessa bandeira de baixa aqui, né? Eu vou até desenhar essa bandeirinha aqui, que ela tá bonitinha, né? E se ela acionar, vai ter venda aqui nesse dólar, né? A compra no dólar está meio perigoso, ainda meio complicado, né? Porque a tendência é muito de baixa, né? As small caps, também, mesma coisa que o índice, né? Pode dar venda aqui no day trade. O Itaú tá parado aqui no meio. Olha, veja o porquê que o mercado aqui no Brasil está meio parado, né? Os bancos estão aqui esperando, né? O Banco do Brasil ontem acionou essa venda aqui e ele tem espaço para cair mais. Então hoje pode dar day trade de venda no Banco do Brasil. A SAMP, a gente veio vendendo aqui desde aqui de cima, né? Agora chegou aqui numa região de suporte, vamos ver como é que ela reage. Já é um lugar mais perigoso para vender. A Vale, olha, se ela virar para baixo, a Vale e a Petrobras, se as duas virarem para baixo, aí nós vamos ver o índice indo lá para aqueles 170 mil pontos, tá bom? Então é isso que a gente tem que ficar de olho, tá? E a B3, que a gente falou aqui que tinha venda, ela já tinha acionado uma venda, ontem ela reagiu, se ela, vamos ver aqui nos 60 minutos, se ela deixar um 1, 2, 3 aqui, olha, deixar esse topo mais baixo e virar para baixo aqui, pode dar uma venda hoje de day trade também, tá bom? Então veja que a cara tá um pouco mais para venda agora, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e comentar aqui no canal. Valeu, um abraço.